Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para o último episódio do podcast do Tchê do ano de 2022. Para o episódio de hoje, nós convidamos o professor Ricardo Marques para conversarmos sobre terraplanismo, o que a ciência diz acerca desse assunto. Nós já tivemos 2 episódios aqui falando sobre geocentrismo e terraplanismo numa perspectiva daqueles que defendem o terraplanismo, e no episódio de hoje nós vamos falar numa perspectiva daqueles que defendem o modelo esférico da Terra, tá bom? O professor Ricardo, ele é biólogo, paleontólogo, neurocientista clínico e também tem experiência como astrônomo, certo? Ele coordenou a divisão de teoria astrofísica da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, a primeira a Sociedade Astronômica do Brasil. Ele também realizou várias pesquisas no departamento de selonografia, que é o estudo da Lua, sob a supervisão do famoso astrônomo Rubens de Azevedo. Ele também escreveu um livro chamado Astronomia, Princípios. Ele foi publicado em 1995. Tem formação em astrobiologia pela Universidade de Edimburgo, lá no Reino Unido, e também é autor de diversos artigos na área de astronomia, ali publicados no periódico Zodíaco, tá certo? Da extinta Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia. Então hoje o professor Ricardo vai nos abençoar, trazendo argumentos, perspectiva daqueles que defendem o modelo esférico da Terra e também o heliocentrismo. E antes de ir para o nosso vídeo, eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado aos 574 inscritos no nosso canal. Eu gostaria de agradecer a você que acompanha os nossos conteúdos, que acompanha o nosso canal já há algum tempo. E gostaria de deixar aqui um incentivo para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, também compartilhe os nossos conteúdos com o máximo de pessoas possível. O intuito ou o objetivo do nosso canal é abençoar o povo de Deus com assuntos que pouco vemos ou ouvimos dentro das igrejas, certo? Então, o meu muito obrigado, o meu abraço a você e que Deus continue nos abençoando até o final do ano e, na graça de Deus, Ele permitindo, o próximo ano vamos voltar com mais vídeos, mais assuntos interessantes para abençoar você, tá certo? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, que Deus abençoe você e vamos pro vídeo. Dr. Ricardo Marques, mais uma vez aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e para dessa vez conversarmos sobre um assunto, vamos dizer assim, eu não sei se é polêmico, até porque eu sou bem por fora dessa área, desse assunto aqui, mas já trouxemos 2 professores para falar sobre o formato da Terra, na perspectiva daqueles que acreditam que a Terra é plana, e hoje o senhor para falar sobre o formato esférico da Terra, né? Para falarmos sobre o que a ciência diz acerca do terraplanismo. Então seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, que esse tempo aqui seja massa, seja abençoador para todos nós. Amém. Obrigado, Leandro, pelo convite mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês, me sinto honrado, quero dar aí um abraço aí no público, né, do Teologia, podcast do Tchê, e dizer que é uma iniciativa muito bacana, né, muito cristã mesmo, que precisa, né, nós precisamos desses espaços aí no nosso meio para que as coisas sejam mais bem divulgadas, né, os cristãos às vezes correm muito atrás do prejuízo, né, em termos da informação, né, do conhecimento. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, né, e pela sua iniciativa, o seu ministério, e estou muito contente de estar aqui com vocês de novo. Tá bom? Amém, doutor. Obrigado pelas palavras. Doutor, fale um pouco para nós do seu trabalho nessa área. Eu sei que o senhor, além de ser biólogo, paleontólogo, o senhor também trabalha ou trabalhou com astronomia. O senhor pode falar um pouco sobre o seu trabalho nessa área, já para introduzir o que vamos falar daqui a pouco? Ah, tá bom.
Eu não posso dizer que eu sou astrônomo, né? O astrônomo, aqui no Brasil principalmente, que valoriza muito a diplomação, né? A diplomação acadêmica, então eu não posso me declarar um astrônomo, mas talvez um astrônomo amador. Faz tempo que eu não tenho trabalhado com astronomia, né? Meu trabalho nos últimos anos é de outra área, mas eu trabalhei bastante. Eu tive um privilégio de ser mentoreado, né, de ser orientado por um dos maiores astrônomos do Brasil, que foi o professor Rubens de Azevedo, que é bem conhecido aí no meio, né, claro, e ele já é falecido, mas eu tive contato com o professor Rubens de Azevedo ainda adolescente, e ali ele praticamente me adotou nessa área, né? E eu ia, além das reuniões da Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia, que é a sociedade astronômica mais antiga do Brasil, eu ia para as reuniões periódicas que tinha na sociedade, mas ele me levava para a casa dele, ele e a dona Jandira, a esposa dele, né? Me recebiam muito bem todos os sábados à tarde. Então eu ia para lá depois do almoço, ficava lá na garagem dele, que ele transformou em biblioteca, que ele não tinha carro, não dirigia. Ele transformou numa biblioteca e num mini museu. E ali ele me ensinou muita coisa, né? Muita coisa. Ele tinha uma cultura geral muito, muito grande. Me ensinou a apreciar música clássica que eu não entendia e tantas outras coisas. E como ele era um astrônomo, foi essa a principal ênfase, né? Então eu era apaixonado por astronomia desde criança. Vi ali uma oportunidade imperdível e colei junto. E ali eu me engajei nessa área, né? Então os anos foram se passando, eu me tornei um jovem adulto e continuei engajado. Tive a oportunidade de trabalhar auxiliando ele em pesquisas que ele fazia para a NASA, numa área ele era um dos maiores especialistas em Lua do mundo, né, que a gente chama de selenógrafo, especialista em Lua. Ele foi inclusive um dos consultados para a escolha do local de pouso da Apollo 11. Que massa! Ele foi um dos consultados, né? Na época se dizia que os dois maiores estudiosos da Lua do mundo era ele e um soviético, um selenógrafo soviético. Então eu pude auxiliá-lo nessas pesquisas dele, aprender muita coisa, pude ter a oportunidade de criar e coordenar a divisão de teoria astrofísica dentro da sociedade, né? De escrever artigos para o boletim que a sociedade publicava, no tempo do mimeógrafo. Os boletins eram rodados no mimeógrafo. Então a gente aprendeu muito nesse tempo, né? Eu pesquisei bastante, tive a oportunidade de olhar nos telescópios, nos observatórios de que ele tinha acesso, enfim. Então o meu trabalho não foi um trabalho profissional, eu não ganhei dinheiro nem me sustentei com isso, era um trabalho por prazer, né? Por amor à ciência mesmo. Sim. O senhor chegou a escrever um livro, não foi, sobre esse assunto? Sim, foi em 95. Já é um livro ultrapassado, né? De 95 para cá, os avanços da astronomia são gigantescos. Então, muita coisa já mudou em termos de conhecimento sobre o universo, sobre o sistema solar, etc. Mas é um livrinho pequeno, né, chamado Astronomia Princípios, que eu publiquei mais assim para leitores leigos. Não é um livro para astrônomos, né? Não é um tratado de astronomia para profissionais. É um livro para leigos, para pessoas que gostam do assunto, gostariam de aprender mais de uma visão geral da astronomia, mas tinham dificuldade porque a maioria dos livros eram técnicos. Então eu fiz esse livro para poder ajudar as pessoas a aprender um pouquinho de astronomia. Legal, legal. E professor, falando efetivamente sobre o assunto formato da Terra. Tivemos aqui 2 episódios, né, com o professor Santos e o professor Rafael, eu acredito que o senhor tenha assistido. E o que o senhor acha da discussão, né, para os nossos dias? O senhor acha que é uma discussão válida, importante, o debate se faz necessário para os nossos dias? Quando possível, é importante falar sobre isso? Leandro, eu sou um defensor árduo da liberdade de pensamento e de expressão, né?
Eu acho que a sociedade, ela precisa, em todas as suas instâncias, ela precisa ter abertura para que as coisas sejam discutidas. Informação precisa ser discutida, porque nós vivemos num mundo em que tudo é tendencioso, né? Se tudo é tendencioso, quem me garante o que é a verdade? Eu posso ser manipulado pela mídia, posso ser manipulado por pessoas, posso ser manipulado por religiosos, por cientistas, né? Por professores, por quem quer que seja. Então, se a manipulação ideológica ela é possível de ser feita e ela é feita, eu quero ter liberdade de acesso a tudo que existia a respeito de um assunto, né? E, mas tal coisa é absurda. Meu amigo, não interessa se quem considera absurdo, quem não considera, eu quero ter acesso. Eu quero poder ter, eu não sou obrigado a estudar uma coisa que eu não quero, mas eu quero ter a liberdade e a possibilidade de estudar, né? Sim. Então, assim, se existe um consenso científico a respeito de qualquer coisa, não só sobre o formato da Terra, mas a respeito de qualquer coisa, se existe um consenso científico, esse consenso ele nunca deve, ou não deveria, né, impedir que outras visões, outros pontos de vista possam ser expressos e manifestos. Por mais absurdos que possam ser. Pode ser uma loucura. Traga a sua loucura que eu quero ouvir. Tá bom? Eu acho que desinformação, informação falsa, que hoje chamam de fake news e tal, não pode ser combatida com censura. Não pode ser combatida com perseguição, né? Com proibição. Tem que ser combatida com uma boa informação. Tá? Cara, eu não acredito nisso, pois então eu vou trabalhar em cima de argumentos, de evidências, de boa informação, e não proibindo você de falar. Mas existe um filósofo da ciência, né, ele é um clássico, chamado Thomas Kuhn. Ele escreveu uma célebre obra da história e filosofia da ciência chamada A Estrutura das Revoluções Científicas. E o Thomas Kuhn, para mim, ele é um gênio dessa área. E ele dizia, né, com muita clareza nessa obra, que a ciência não é neutra. E olha só, ele não era religioso, não tinha nada disso. Ele era um cientista, mesmo um filósofo secular, né? Mas ele dizia, olha, nós não devemos nos enganar. A ciência não é neutra, a ciência ela é ideológica, ela é formada por paradigmas. Então, ela sempre vai sempre ser tendenciosa para alguma coisa. Mesmo que o cientista negue, mas há uma tendência. Né? Então, e ele conta episódios na história da ciência em que verdades que hoje são consideradas verdades bem estabelecidas do ponto de vista científico, como, por exemplo, a deriva continental, né? O fato de que os continentes se movem. E ele conta lá como na época que o proponente dessa teoria, ele era um acadêmico secular e tudo, e ele apareceu falando das evidências sobre isso, ninguém quis ouvir as evidências. Ninguém quis considerar o que ele estava dizendo. Se limitaram a ridicularizar ele publicamente. Então ele era ridicularizado nos congressos, nas publicações científicas e tal. Rapaz, você é um doido, né? O Alfred Wegener, né? É um doido e tal. Ele morreu assim, deprimido, no ostracismo, sem ver a teoria dele sequer sendo considerada. Anos depois, os geólogos, né, os geofísicos e tal, disseram, rapaz, é verdade. Aí já passou. O que é que custava, né, terem dado a ele o benefício da dúvida? Cara, fale, defenda. Está aqui o palco. Pode vir aqui, suba aqui, diga o que você quiser. Eu posso discordar de tudo, mas você tem liberdade. Não censuraram ele, não deixavam ele falar, era uma coisa horrível. Isso é só um exemplo. Então a história da ciência é feita assim. Sim. Então eu sou contra se impedir a expressão de qualquer conhecimento. Perfeito. Eu sei que o senhor já há algum tempo fala sobre diferenciar o cientificismo do que é científico, né? Ou da ciência, da verdadeira ciência. Não só o senhor, mas vários cientistas, tanto cristãos, falam sobre isso. Que às vezes o cientificismo ele se coloca até mesmo como algo que idolatra
esses pontos de vista que não podem ser questionados, né? E qual é a importância da gente diferenciar a boa ciência do cientificismo? E logo após a gente pode partir para a pergunta sobre o cientificismo pode ser uma causa que descredibiliza algumas teorias que estamos vendo, que vemos ao longo dos anos. Sim, sim. Eu acho que esse assunto ele é central. Tá? Em qualquer discussão sobre ciência, falar de cientificismo é fundamental. Por quê? Porque a maioria das pessoas, inclusive cientistas, desconsideram isso. Tá? Então, vamos primeiro definir, né? Você já deu uma introdução aí, mas vamos só fortalecer o que você falou. Por favor. O que é ciência? Ciência, a rigor, é conhecimento. Né? Agora, a gente extrapolou isso, deixou de ser só conhecimento e passou a ser verdade. Né? Essa é a ciência, a expressão última da verdade. Nem sempre foi assim. Tá? Durante muito tempo, a verdade ela era o produto conjunto de uma avaliação principalmente filosófica junto com as observações dos fatos. Então, eu filosofo, eu penso a respeito, eu discuto, eu questiono, e aí eu vou para os fatos. Vamos observar os fatos. O que é que os fatos mostram? O que os fatos mostram observado de forma metodológica, é suficiente para estabelecer uma verdade, por exemplo? Então tá bom. Então vamos tratar como verdade. Se lá na frente os fatos puderem ser interpretados de outra forma, essa verdade será revista. Ok. Mas muitas vezes não. As evidências não mostram, não são suficientes. Eu continuo no nível da especulação filosófica aqui. Eu continuo no nível da minha interpretação pessoal ou coletiva daquilo que eu observo. Então eu vou para a natureza, por exemplo, eu observo a natureza. Eu sou paleontólogo, eu pego um fóssil e vou observar aquele fóssil. O que é que esse fóssil me diz? Ele vai me dizer uma série de coisas, mas o que vai ser concluído vai depender muito mais da minha interpretação do que o que o fóssil está dizendo. O fóssil pode me dizer coisas dúbias. Ele pode me dar uma evidência e eu olho para aquela evidência e dizer assim, bom, eu posso interpretar essa evidência por este caminho e posso interpretar esta evidência por este outro caminho. O que é que o ser humano faz, mesmo cientista? Ele vai escolher o caminho que tem mais a ver com aquilo que ele quer acreditar. Ou com a ideologia que ele defende, ou com a teoria que ele acha que é a mais correta. Então ele vai ser tendencioso e vai criar na cabeça dele uma dissonância cognitiva, onde ele vai rejeitar a priori tudo que não bater com aquilo que ele quer que seja. Tá? Na paleontologia nós vemos isso demais, na biologia também e tal. Mas não é tudo assim, claro, existe boa ciência no meio disso. Sim. Então, eu estou dando esse exemplo aqui, mas pode ser com qualquer coisa, pode ser sobre o formato da Terra, pode ser sobre a astronomia, pode ser qualquer coisa. Aí essa tendenciosidade existe. O que é o cientificismo? É quando eu uso a minha autoridade, eu uso a minha posição, uso às vezes a minha capacidade de, por exemplo, se eu comando uma universidade, se eu comando uma equipe, se eu comando uma publicação científica, eu uso isso que eu tenho sob o meu controle para beneficiar só aquilo que eu quero. E eu rejeito o resto. Então o resto é lixo, eu lhe censuro, eu não permito que você fale, eu lhe ridicularizo e exalto aquilo, filtro e exalto aquilo que eu quero. Tá? Então, a expressão última da verdade é aquilo que eu defendo. O Carl Sagan dizia, o único dogma da ciência é não ter nenhum dogma. Mentira. Mentira. A ciência é extremamente dogmática. Por mais que alguns cientistas não queiram admitir. Tá? Os dogmas só são ocultos, mas ela é extremamente dogmática. Então acaba, Leandro, que a verdade fica comprometida. Certo? E aí o cientificismo assume o lugar da ciência, a ciência é posta meio de lado, o cientificismo assume.
O cientificismo não é a boa ciência, é a má ciência. Mas não significa que a boa ciência não existe. Tá? Então existe boa ciência sim, feita com boa intenção, tá? Mas a boa ciência, ela nunca se impõe como verdade última sobre todas as coisas. Eu posso até acreditar como cientista que eu tenho toda a razão, que a minha teoria é a que está correta, mas eu respeito o seu pensamento, quero lhe ouvir e quero lhe dar o direito de falar e de debater comigo, porque quem sabe, se eu estiver errado, eu seja convencido por você. Isso é a boa ciência. O cientificismo pisa na cabeça de quem discorda de você, porque ele não merece ser ouvido, é um doido. Tá? Então, essa ciência que hoje nós vemos ser idolatrada, que foi elevada ao patamar de ídolo, né, de deusa, isso não é ciência. É cientificismo. E se você questionar, você está lascado. Você viu isso acontecer na pandemia, né? Demais. Né? Independente de quem acha que as vacinas são seguras e que funcionam, ou quem acha que as vacinas são inseguras e não funcionam e que mereciam mais investigação, não importa quem acha o quê. A questão foi tratada por cientificismo. É assim, você é proibido de questionar. Eu não aceito. Se você questionar, eu abro uma CPI contra você. Entendeu? Se você for médico e disser que a ivermectina é melhor do que a vacina, cara, não importa se isso é verdade ou se não é verdade. Eu preciso dar o direito de você apresentar seus argumentos, tá? Mas daí, na hora que o cara apresenta, não pode, não deixa ele falar não, proíbe, processa, prende, caça o registro, porque está indo contra a ciência. Qual ciência? Quem disse que aquela ciência é melhor? Aí passa a pandemia, hoje nós estamos vendo o quê? Cientistas, médicos, que antes estavam apaixonadamente, fervorosamente defendendo a segurança das vacinas, hoje estão dizendo, cara, é meio complicado. Os mesmos. Tá? É uma situação bem complicada, não é, doutor? Então, se esse cientificismo hoje vamos dizer assim, é dominante, vamos dizer assim, o senhor acha que ele pode descredibilizar, essa má ciência pode descredibilizar a boa ciência? Colocar, por exemplo, o que nós estamos falando aqui, colocar em xeque o formato da Terra, por exemplo, o que nós temos majoritariamente, que a Terra é esférica, certo? Se esse cientificismo hoje é tão grande, é possível colocar em xeque, de alguma maneira, até o formato da Terra? Por exemplo, a gente falamos nos episódios anteriores, até em off falamos sobre aquela foto da década de 70, do globo, né, que foi editada e tal. O senhor acha que essas coisas descredibilizam o que nós conhecemos ou entendemos hoje sobre o formato da Terra? Sim, Leandro, sem dúvida. Não deveria descredibilizar a boa ciência, certo? O ideal, que acaba não acontecendo, é que a boa ciência ficasse preservada quando a má ciência está em voga, né? Mas a boa ciência fosse preservada. Mas na prática acaba descredibilizando, sim. Por exemplo, vamos voltar para a questão das vacinas, para poder a gente chegar de novo aí no nosso assunto do formato da Terra. Uma coisa é você questionar se uma vacina que acabou de ser criada e não teve tempo, com uma tecnologia nova, e não teve tempo suficiente para ser testada e experimentada, e emergencialmente essa vacina é aplicada com a tecnologia do RNA mensageiro, né? E aí a pessoa diz assim, olha, eu desconfio dessa vacina, ela pode ser insegura, ela pode trazer problemas de saúde que os próprios criadores dessa vacina não tem como prever ainda, né? Essa é uma posição cética, tá? Em que eu estou desconfiando de um aspecto específico do que está se dizendo ser ciência. Mas aí o fato disso ser imposto de uma forma violenta, né? Atentatória. E aí as pessoas começam a ver gente morrendo e tal, cria-se uma confusão, mas está morrendo de Covid ou está morrendo da vacina? E não sei o quê. Aí cria essa confusão.
o que é que acontece? Isso descredibiliza a boa ciência. Sim. Aí, a boa ciência que faz vacina boa, a vacina contra poliomielite, paralisia infantil, é uma boa vacina, concorda? A vacina que salva vidas, que eu tomei, que você tomou quando éramos crianças, né? E que nos salvaram de morrer de uma série de doenças. Aí aparece um movimento que começa a dizer assim, nenhuma vacina presta porque a ciência não é confiável. Na verdade, esse pessoal que cria vacina, todos eles são conspiradores de uma mega indústria que quer controlar a população matando gente através das vacinas. Aí pronto, você criou uma teoria conspiratória em cima de algo que poderia ser bom. Sim. Partindo de um questionamento legítimo. Né? Então, quando a gente vem para outras áreas da ciência que não é vacina, acontece a mesma coisa. No formato da Terra também. Por que a teoria da Terra plana ganha tanto espaço hoje em dia, como ela nunca ganhou? Por quê? Uma das razões é porque as pessoas que aderem a essa teoria, elas aprenderam a desconfiar da ciência. Não, cara. Olha aquilo que o cientificismo fez. Olha aquilo outro, então tá tudo errado. Então eu não confio. O que a ciência disser, eu já estou descartando de cara. Vira um problemão, né? Aí você começa a aparecer teoria de todos os tipos que você puder imaginar. Aí quando o cara chega com a evidência científica, eu estou falando da evidência real, tá? Não estou falando de coisa de faz de conta, não é evidência mesmo, eu tenho um fato, cara, tá aqui. Aí você mostra para a pessoa, ela olha e diz assim, não acredito. Mas isso daqui é fato de verdade, não é algo interpretativo, é fato. Não acredito. Eu acho que isso faz parte da conspiração. Aí a pessoa cria uma autodefesa tão forte que ninguém transpõe mais, nem com a verdade. Não adianta mais a verdade ser exposta. O cara não acredita mais. Então, descredibiliza sim, infelizmente. Até o senhor falando sobre as vacinas aí, por exemplo, a minha posição é não vacinar, porque não confio e tal, tudo bem. E aí vem pessoas e como o senhor disse, né, coloca tudo no mesmo balaio, as outras vacinas que tomamos e tal. Aí falam, não, mas tu é anti-vacina. Não, eu não sou anti-vacina. Eu só não quero usar essa. Mas as outras eu dou na minha filha, tem 1 ano e pouco, eu vou lá no posto, dou contra poliomielite, meningite, tudo. Eu não sou contra a vacina. Eu só não confio nessa, portanto, eu não vou utilizá-la. E aí nos transformam em negacionistas, em céticos, em pessoas que não acreditam em ciência ou em boa ciência, e por aí vai. A gente poderia ter até um episódio falando sobre isso. Mas, enfim, é como o senhor disse, parece que se fecha os olhos para algo que sempre foi visto com bons olhos. Né? A gente sempre viu bem, aí chega um grupo e diz que não é bem assim, coloca tudo no mesmo saco e aí tudo fica ruim. E isso é ruim, porque tudo que nós achávamos ou entendemos que é bom, algumas pessoas começam a ver com maus olhos, já começam a não ter, por estima aquilo que antigamente tinha. Ou começam a duvidar daquilo que aprenderam, daquilo que já estudaram, daquilo que já leram. Enfim, torna-se algo muito relativo. Pode ser como pode não ser. E aí a gente entra também na questão do formato da Terra, da Terra esférica. E a pergunta que a gente faz aqui é, por que a Terra não pode ser plana, professor? Essa pergunta aí tem pano para as mangas, viu, Leandro? Bom, tem vários motivos pelos quais a Terra não pode ser plana, né? Eu posso apresentar aqui alguns, eu fiz alguns slides, tá? Para ilustrar isso, porque é muito ruim a gente falar de algo tão complexo quanto astronomia, formato da Terra, etc., só verbalmente, né? Então eu quero apresentar alguns slides, mas assim, adiantando, eu sei que você sabe disso, mas adiantando para o público, né? Que nós não vamos conseguir apresentar aqui nem um décimo, sei lá, um centésimo
do que precisaria ser dito para mostrar por que a Terra não pode ser plana, e realmente ela não pode. Ok. E com todo respeito e consideração àqueles que acreditam que pode. Né? Então não dá para a gente esgotar, mas eu vou colocar alguns pontos Joia. que eu acho interessantes, tá bom? Perfeito. Para isso eu vou precisar compartilhar a tela aqui, ok? Ok. Então vamos lá. Então, Leandro, a gente precisa, antes de explicar, né, por que a Terra não pode ser plana, é bom a gente explicar um pouquinho sobre como é que é a teoria da Terra plana, o que é que eles pensam, né? Então a gente pode ver aí nessa imagem duas figuras em movimento, elas mostram exatamente a mesma concepção. Aí a ideia de uma Terra achatada como uma bolacha, como uma pizza, né? Então, se ela não é esférica, os continentes e os oceanos precisam estar todos distribuídos por igual em um mesmo plano, como a figura está mostrando aí. Então, e em volta, né, na periferia, na borda da pizza, você tem, então, o que eles chamam de um paredão de gelo, que é o que contém a água dos oceanos para ela não transbordar para os lados, né? E aí você tem, então, uma abóboda cobrindo isso. A ideia deles é essa, tem uma abóboda cobrindo essa pizza, essa base. E o Sol e a Lua seriam muito menores do que são, tá? Principalmente o Sol, né? Seria bem menor do que a astronomia diz que é. E os dois, como a Terra não é esférica e a teoria da Terra plana não acredita no heliocentrismo, ou seja, que os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol, mas sim que a Terra está no centro. E o Sol é que gira não em torno, né? O Sol, no terraplanismo, o Sol não gira em torno da Terra, porque a Terra não é um globo para o Sol fazer isso. Então, a ideia é que o Sol ele gira sobre o disco. Ele faz essa, em contraposição à Lua, ó, nessa visão aí. E aí, aonde o Sol está iluminando seria dia, e aí aonde o Sol não está iluminando seria noite. Né? Então, a concepção é essa. Aí nós vamos, então, agora conversar um pouquinho sobre por que a Terra não pode ser plana. Para isso, a gente vai, então, para os próximos slides, tá? Que aí tem alguns argumentos. Primeiro, olha só, Leandro, se a Terra fosse plana e essa base, essa pizza, fosse cercada por uma abóboda, não existiria satélites e estações espaciais, concorda? Por isso que os terraplanistas, eles não acreditam na tecnologia espacial. Eles dizem que os foguetes que são lançados para colocar satélite em órbita, etc., é tudo um grande fingimento. Esses foguetes são lançados para enganar a população e eles caem no mar depois, para a gente ficar pensando que o foguete foi lançado e foi até a órbita. Tá? Nesse caso, se o foguete não vai até a órbita, porque nem tem órbita, então não tem como colocar satélite lá. Portanto, satélites não existem, é a concepção deles. Eles dizem que a comunicação que nós dizemos ser via satélite, na verdade, é uma comunicação feita só por antenas, localizadas em algumas regiões estratégicas, por triangulação, e então as pessoas estariam sendo enganadas com a ideia de que teria uma comunicação por satélite. A mesma coisa é a estação espacial. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, que tem sido construída com um consórcio de vários países, inclusive o Brasil, essa estação não existe. Tá? É tudo uma grande farsa e, na verdade, são filmagens de estúdio de computação gráfica. Tá bom? Então, se a Terra fosse plana, nós não teríamos satélites nem estações espaciais. Mas vamos ver agora as próximas imagens, para a gente ter uma noção da realidade. Primeiro, o argumento, tá? Leandro, público que está assistindo aqui. Não, pode voltar. Se os satélites não existem, vamos ler junto comigo. Ó. O que dizer da multidão de usuários civis? Não vamos falar de gente do governo, tá? Nem de agências governamentais. Vamos falar de usuários civis de todo tipo, pessoas que não têm nenhuma relação com agências espaciais. E usam, inclusive alugando, eles pagam o aluguel. Para dizer assim, olha, a minha empresa, ou eu como indivíduo, eu quero alugar 1 hora do satélite fulano de tal.
Aí você paga por aquela hora e pode utilizar a tecnologia daquele satélite. Não só para poder pegar informações que o satélite fornece, mas também para tirar fotos e até fazer filmagem, tá? Para função meteorológica, para função Uhum. agronômica, né? Para a área do agronegócio, para estudo de arqueologia, né? Nós temos hoje arqueólogos que o cara chega lá e contrata o tempo daquele satélite para o satélite ficar fotografando uma determinada área que aqueles arqueólogos vão pesquisar lá. Aí, a partir daquelas fotos feitas por satélite, ele vai lá e identifica na foto que tem determinada alteração ali numa região, e ele vai lá naquele local, escava e encontra o que ele está procurando, por exemplo, né? Para mineração e tudo. Aí, como é que pode, se os satélites são uma fraude, não existe, poxa, como é que essas fotos são tiradas? Como é que eu alugo um serviço desse e faço essa análise, uso esse equipamento, né, em meu próprio benefício? Né? Será que cada usuário desse que vai atrás desse serviço, ele faz parte desse conjunto de enganação, né? Inclusive, a visualização de satélites, não sei se você sabe disso, mas a visualização de satélites, às vezes, é até possível de ser feita a olho nu. Eu me lembro quando eu era, né, gostava de astronomia, e gosto ainda, ficava observando, hoje vai passar o satélite fulano de tal nessa parte aqui do céu. Aí a gente ficava esperando. Quando chegava uma determinada hora, você via ele cruzando ali. Parece uma estrelinha, né? Andando. Você não vê o satélite no formato dele, mas essa estrelinha andando veio da onde? Se nós não temos satélites ali, o que é aquilo que estava passando? Com hora marcada, né? E a estação espacial? Ela é visível não só a olho nu, que é maior, muito maior do que um satélite, como por telescópio. Isso tudo é o que é ilusão de ótica, né? Vamos ver a próxima imagem. Que interessante, ó. Os satélites podem ser facilmente observados a olho nu, são mais visíveis, quanto mais próximo eles estão, mais visíveis eles se tornam, porque tem órbita que fica mais próximo da gente, né? Uhum. Quanto mais escuro for o céu, mais visível o satélite vai ser, mas ele só pode ser visto se iluminados pelo Sol, porque o satélite não tem luz própria, ele não tem luz lá se auto-iluminando, né? Então, eles têm que estar numa posição em relação ao Sol que eles sejam visíveis, né? Então, dá para ver satélite a olho nu e por telescópio. Os terraplanistas afirmam que o satélite não pode ser visto, mas está errado. Como não pode ser visto? Eu vejo. E eu não estou mentindo, não estou inventando isso, tá certo? Mas vamos lá. Aí é um satélite brasileiro, gente, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? Que está lá operando e tal. Não, é uma mentira. O Brasil também inventou que esse satélite está lá, não tem satélite nenhum, então a gente não pode acreditar nisso, é o que os teóricos da Terra plana acreditam. Olha só, isso aí são duas fotos feitas por telescópio da Estação Espacial Internacional. Não é feito por uma nave da NASA, né? Que é o pessoal diz que é foto forjada, foi fabricada e tal, não. Tá aí, gente, é uma pessoa aqui na Terra como eu e você apontando o telescópio e vendo no próprio olho e tirando foto. Qualquer um de nós pode fazer isso, inclusive os terraplanistas podem pegar um telescópio, ver a posição que a estação espacial vai estar naquele dia, focar lá e tirar uma foto, Uhum. né? Então nós temos aí, ó, na foto da esquerda nós temos aí é, feita pelo Léo Caldas, né, em telescópio, a foto da ISS, e na foto da direita pelo Ron Dantovitz e Marek Kozubal em 2008, porque já é um telescópio muito melhor, né, Uhum. telescópio de observatório, lá em Massachusetts, eles fotografaram, olha a qualidade da imagem. Sim. Cara, essa estação espacial está onde? Né? Se não tem órbita terrestre, se não tem espaço, tem uma abóbada fechando tudo, essa estação espacial está onde? Não é, essas pessoas não fazem parte de uma conspiração. Tá? Tem mais aí, ó.
Olha aí, outra foto magnífica, né? Muito bem feita. Feita por telescópio. Vamos mais em frente. Isso foi de 2020, essa foto aí. Outra de 2021, né, da Estação Espacial. E aí à direita, uma de 2011, um pouco mais antiga, feita por um fotógrafo amador. Essa daí, essa foto da direita, feita pelo Rob Bullen, no telescópio de 210 milímetros, você consegue ver a Space Shuttle, né, a Discovery, aquela nave Discovery, que já foi aposentada, né? Ela está se aproximando da estação espacial. Então o cara fotografou as duas coisas. Isso é gente como eu e você, tirando foto no próprio telescópio, tá certo? Vamos em frente. Outro motivo por que a Terra não pode ser plana. Se ela fosse plana, o céu noturno tinha que ser idêntico, tanto no norte como no sul. E qualquer astrônomo amador, qualquer curioso de astronomia sabe que se você for lá nos Estados Unidos e olhar para o céu à noite, e ver aqui para o Brasil e olhar para o céu à noite, são céus diferentes. Você vê algumas estrelas em outras posições e tal. Por quê? Só pode passar aí para a gente ver. Ó, são diferentes do hemisfério norte e do hemisfério sul. Por quê? É prova de que a Terra é um globo. Tem hemisfério norte e tem hemisfério sul. Quando eu estou aqui, eu vejo essa parte do espaço. Quando eu estou aqui, eu vejo essa parte do espaço. Se a Terra fosse plana, aonde eu estiver nessa pizza aqui, eu estou vendo o mesmo céu. Então é mais uma evidência de que a Terra não é plana. Uhum. Tá? Tem mais, viu? Bastante coisa mais. Por exemplo, se a Terra fosse plana, a noite perto do Equador, ela teria mais ou menos 16 horas de duração, em vez de 12. Certo? O dia perto do Equador teria mais ou menos 8 horas. Então, e não é assim que funciona. Nós moramos aqui perto do Equador, a gente sabe a duração do dia e da noite, né? O dia na Austrália nunca seria maior do que a noite. E lá na Austrália o dia é maior do que a noite. Em alguns lugares do sul da Terra não teria verão se a Terra fosse plana. Só existem as estações do ano, porque a Terra é esférica e o eixo dela é inclinado. Se a Terra não tiver o eixo inclinado, fosse esférica com o eixo reto, ou fosse plana, ela não teria as estações do ano. Então é mais uma prova, tá? E tem mais coisa por aí. Se a Terra fosse plana, gente, não haveria necessidade de se corrigir os cálculos dos levantamentos topográficos. Eu não sei, Leandro, se você já viu como é que se faz o levantamento topográfico. Aí tem uma foto, né? O cara pega equipamentos como teodolito, por exemplo, e ele vai fazer medidas para obras de engenharia, por exemplo, construir estrada, construir ponte, etc. No mundo todo existem normas técnicas, como aqui no Brasil, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a norma técnica NBR 13.133, determina como você deve calcular, tem tabelas e tal, para você fazer o desconto nos cálculos feitos pelos engenheiros, como você dar o desconto da curvatura da Terra. Porque se você não, porque a Terra é curva, e se você não der esse desconto, a obra de engenharia vai sair defeituosa e vai dar problema. Então, se a Terra fosse plana, não precisava de nada disso, é tudo reto. Eu não tenho que fazer desconto de curvatura nenhuma. Ok? Interessante. Quase sempre, em Fortaleza, eu via esses homenzinhos com essas máquinas, quando eles iam construir aqueles viadutos grandes e tal, quando iam duplicar alguma coisa, e de fato eles... E eu nunca, assim, nunca parei para pensar por que eles faziam isso. Na minha mente era só um teste para ver a reta, para ver como é que Sim, é ficaria, para isso mesmo. É entendeu? para isso mesmo. Mas o fato de eles fazerem essas medições normais com teodolito e tal, né, que eles fariam também se a Terra fosse plana, eles fariam medições para construir coisas, claro, né? A gente tem que medir, fazer medições para poder construir alguma coisa. Mas a questão é que faz essa medição, mas na hora de calcular a obra que vai ser feita, a estrutura, o engenheiro precisa ir para as normas técnicas e verificar os cálculos que ele tem que fazer para descontar a curvatura da Terra. Entendeu? Principalmente se forem obras grandes. Obra pequena, não. Numa casa você não precisa disso. Sim.
Mas se você for fazer uma ponte longa, por exemplo, como algumas pontes que tem no mundo que ligam uma ilha na outra, no continente numa ilha e tal, se você não fizer esse desconto, a obra não se sustenta. E para isso tem essas normas técnicas. Para que o pessoal ia aplicar? Uma coisa é você inventar a norma técnica para fingir que a Terra é redonda. Outra coisa é eu, como engenheiro, ter que aplicar isso na minha construção. Né? E se a Terra fosse plana, os aviões não iam ser bestas, né? Bobos. Eles iam voar em linha reta, porque a distância é menor. Se eu vou do ponto X para o ponto Y, a menor distância entre dois pontos qual é? A linha reta. Mas por que os aviões normalmente não voam em linha reta? Porque a Terra é esférica. E aí a linha reta, se a Terra ela fosse plana, a linha reta é a menor distância. Mas como a Terra é esférica, se eu for fazer uma linha reta daqui para cá, vamos supor que eu estou no Equador. Estou aqui em Fortaleza, próximo do Equador, por exemplo. E eu vou para um outro ponto, que no mapa é uma linha reta, mas na prática, se eu for fazer o voo, eu vou seguir a circunferência da Terra, vai ficar longe. Uhum. O que é que o avião faz? Ele sai dessa linha e vem para uma região de maior latitude. Por quê? Porque imagine aqui o globo terrestre. Quanto mais distante do Equador eu estou, menor a distância. Porque o Equador é a parte mais larga, é a cintura da Terra, né? Então, à medida que eu vou saindo do Equador, a Terra vai fazendo isso, ó. Se eu saio do Equador para cima, para o norte, ela faz isso. Se eu saio para o sul, ela faz isso. Então, se eu estou no avião aqui, se eu subir para cá e fizer isso, eu vou fazer uma distância menor. Então, a linha reta, num globo, não é a distância menor, é maior. Uhum. Por isso que os aviões mudam de rota. Outra coisa, se a Terra fosse plana e não existisse Polo Norte nem Polo Sul, eles não acreditam que exista a Antártida e eles não acreditam que exista o Ártico, né? Eles dizem que aquele gelo que tem na Antártida e aquele gelo que tem no Ártico, na verdade, faz parte de um paredão de gelo que circula as bordas do disco da Terra, né? Então, se assim fosse, e a gente tivesse um avião que saísse de qualquer ponto da Terra, qualquer ponto, e fosse em linha reta direto, todo o tempo, e voasse tempo suficiente, esse avião ia esbarrar onde? Bater. Na borda. Ia esbarrar na borda. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Aí, evidentemente, o terraplanista ele vai precisar compensar esses argumentos. Como é que ele compensa? Ele vai dizer que o pessoal, esses pilotos não fazem isso porque eles sabem que a Terra é plana e aí eles querem manter a enganação, a fraude, dizendo que ela é esférica, então por isso eles não fazem esse voo. Tá? Mas fazem. Tá? Existe, vamos ver a próxima imagem. Ó. Tem muitas rotas de voos de longa distância contínua, tá? Um voo direto, de longa distância, entre dois locais do hemisfério sul, sem atravessar o hemisfério norte, porque é difícil da gente explicar aqui, mas se você pensasse assim, cara, se a Terra é um plano aqui, o avião vai sair daqui, se você só tem gelo ao redor e no centro, então na hora que o avião sair daqui, ele não, se ele fizer uma rota contínua de longa distância, tá? Ele não vai passar pelo hemisfério norte ou pelo sul, tá? Por que ele não vai passar? Porque vai acabar mostrando que a Terra é plana e o pessoal não pode saber. Aí por isso eles não fazem essas rotas. Fazem. Você vai escutar muito entre os terraplanistas argumentos que eles reproduzem um do outro sem averiguar que aquilo é realmente daquele jeito. Alguém disse que nenhuma companhia aérea faz a rota tal porque a Terra é plana, então eles não podem fazer aquela rota ali, senão vão descobrir. Aí o cara repete, passa para o outro, boca a boca. Mas se você for atrás, eles fazem. Esse mapa aí mostra, ó, certo? Tem algumas rotas que são feitas passando pelo hemisfério norte, aliás, sem atravessar o hemisfério norte, só passando pelo sul, tá certo? E essas rotas só podem existir se a Terra for esférica. Se ela for plana, ela não pode ser feita essa rota.
Tá aí várias, ó. Auckland para Santiago, Santiago para Sydney, Uhum. Sydney para Buenos Aires, São Paulo para Joanesburgo, Joanesburgo para Perth, Melbourne para Buenos Aires, por aí vai. Tá? Então, os terraplanistas afirmam que todos os voos de longa distância no hemisfério sul sempre fazem escala no hemisfério norte, porque a Terra é plana. Uhum. Não. Esses voos aí todinhos, nenhum faz. Pode passar. Se a Terra fosse plana, não seria possível o fenômeno chamado Sol da Meia-Noite, que Uhum. acontece no Ártico, no Polo Norte, e na Antártida, lá no Polo Sul, chamado Sol da Meia-Noite. Não é possível esse Sol da Meia-Noite se a Terra fosse plana. Tá? Aí você tem uma foto aí, ó, essa foto aí da Antártida, mostrando o Sol da Meia-Noite. Isso aí é tarde da noite e o Sol está lá. Ó, tá? Na outra foto da direita, são várias fotos em sequência, tá? Mostrando as várias posições do Sol no céu, enquanto ele está transitando ali. Em nenhum momento ele se põe, tá vendo? Uhum. Então, esse fenômeno só é possível na Terra, digamos, Esférica. a Terra esférica, É tá? um ponto aqui, doutor. É lá, é na Antártica onde o Sol, pelo menos o que eu estou vendo aqui, é onde ele não se põe, ou no ano só existe um dia que a noite aparece? Não, não, não é assim. O Sol não se põe nunca. Não, não é, certo? O Sol se põe. Mas é que tem. O período é muito maior, Uhum. tá? Em que ele fica visível. Não é que ele é visível 365 dias por ano, tá? Mas é que ele passa muito mais tempo visível, então dura meses aquele momento ensolarado, Aham. né? Mas isso aí nem é o Sol da Meia-Noite, não. O Sol da Meia-Noite já é um outro fenômeno. Certo. Então, ó, aqui nós temos só não vou me demorar nisso não, porque nós temos mais coisas, mas é mostrando o seguinte, ó, o fenômeno que o Sol fica visível à meia-noite ocorre nos meses de verão no Círculo Polar Ártico e no sul, né, ao norte, né, Círculo Uhum. Polar Ártico, e ao sul do Círculo Antártico, tá? O Sol da meia-noite só ocorre porque a Terra é esférica e o eixo de rotação é inclinado. Se a Terra não tivesse o eixo inclinado e não fosse um globo, não poderia acontecer. Aí é onde está a falha no modelo da Terra plana, né? Porque ela não tem como explicar esse modelo, tá? E engraçado, o Sol se move em direção oposta. Por exemplo, nessas duas fotos aí comparadas, você vê, na região polar norte, o Sol da meia-noite viaja para a direita. E na região polar do sul, o Sol da meia-noite viaja para a esquerda. Se a Terra fosse plana, não tinha como o Sol ir para os sentidos opostos. Não tinha como. Só acontece porque os polos são opostos. Eles não Sim. estão no mesmo plano. Se os polos não existissem e a Antártida e o Ártico estivessem no mesmo plano, não tinha como o Sol fazer esse movimento inverso. Uhum. Se a Terra fosse plana, Leandro, também não deveria haver vulcões e lava saindo de dentro do planeta. Tá? Por exemplo, aí nós temos uma visão, né, feita evidentemente em computação gráfica, mostrando como é abaixo da crosta terrestre. A crosta terrestre é a parte mais sólida, né? E Uhum. aí você tem abaixo dela tem o que chama de manto e depois o núcleo da Terra ali. Então, o manto da Terra, porque a Terra é um globo e abaixo da crosta, que é a casca dela, nós temos rocha derretida, incandescente, em alta temperatura, né? Então, por conta disso, você tem uma série de fenômenos acontecendo com o planeta. Um deles é que essa alta temperatura faz com que haja correntes dentro desse manto. Essa lava aí, ela fica circulando, tá? E a pressão é imensa, uma pressão imensa. A crosta terrestre não aguenta essa pressão que ela faz. Então, o que é que acontece? Há rachaduras, há falhas na crosta para poder aliviar a pressão. É como o bico de uma panela de pressão. Para a panela não explodir todinha, tem um biquinho que vai soltar aquela pressão ali. Esse biquinho que solta a pressão são os vulcões, né? Então o vulcão abre ali o buraco, né? E a lava pode sair. Gente, vamos pensar junto. Se a Terra fosse plana, Deus tivesse feito a Terra nesse formato, não é que ele não possa fazer. Uhum. Deus pode fazer qualquer coisa que ele queira, a Terra em qualquer formato, quadrada, triangular, mas ele quis fazer esférica, né? Mas se Deus tivesse feito a Terra plana, por que os vulcões? E essa lava incandescente vem da onde? Quer Uhum. dizer que embaixo desse disco da Terra
Deus colocou um monte de rocha derretida, fumegante, para quê? Qual era o intuito de Deus fazer isso, né? Então, aí tem algumas cenas de vulcões mostrando a lava saindo. Se a Terra fosse plana, isso não aconteceria, tá? E se a Terra fosse plana, eu pergunto, de onde viriam os meteoros, hein? A Lua é cheia de crateras. Uhum. Essas crateras vêm da onde? Meteoros que se chocam com ela e vão arrebentando. Ela não tem atmosfera para frear os meteoros, então toma pancada. Já na Terra, tem meteoros caindo todo dia. Aí você tem uma foto, né? Só Uhum. uma foto de uma noite de meteoros caindo. Qualquer pessoa, terraplanista ou não, pode olhar uma chuva de meteoros a olho nu. Eles vêm da onde, esses meteoros? Vêm do espaço. Que espaço? Tem uma abóboda cercando a Terra, não tem espaço, não. Então, os meteoros estão dentro da abóboda. Tá, se eles estão dentro da abóboda e caindo na Terra, caindo na Lua, vem da onde? Uhum. Né? E os planetas, como Vênus, né? Marte, tudo, que também tem crateras. Esses meteoros que batem neles vêm da onde? Tá certo? Então, não haveria meteoros se chocando com a própria Terra. Felizmente, nós temos uma atmosfera que Deus colocou que corrói, come esses meteoros antes deles atingirem o solo. Eventualmente, um ou outro atinge. Eu já peguei um meteoro desse tamanho aqui, parecendo uma bola de futebol, feito de ferro, níquel e cromo. Né? Já peguei, doei esse meteoro para a Sociedade Brasileira dos Amigos da Astronomia. Na época que o professor Rubens era vivo, dei para ele. E hoje esse meteoro ele é usado no observatório, aliás, no observatório, não, perdão, no planetário Rubens de Azevedo, que fica aqui no Centro Dragão do Mar. Você morou em Fortaleza, sabe que lá tem um planetário, né? Sim. Chamado Rubens de Azevedo, que era esse astrônomo que eu lhe falei. E lá, quando a pessoa vai assistir uma apresentação do planetário, o pessoal pega esse meteoro e apresenta para as pessoas verem, para tocarem nele e tudo, né? Interessante. E se a Terra fosse plana, vamos em frente, nós veríamos o Sol à distância, mesmo quando fosse noite, percebe? Porque olha só, olha a figura. Se está todo mundo, todos os continentes estão nesse plano aqui, e o Sol está girando aqui em cima, ó, se eu estou bem aqui, num cantinho do continente, e o Sol passou aqui, está de dia. Aí o Sol foi embora, aqui ficou noite. Está de dia lá no outro extremo do plano, né? Da pizza. Mas eu estou aqui, meu amigo, e o Sol está iluminando o outro lado, mas eu estou no mesmo plano. Então eu vou ver esse Sol à distância. Ah, mas está muito longe, Ricardo, para você ver a olho nu. Tá, e se eu pegar um telescópio de noite aqui em Fortaleza, e eu apontar esse telescópio para o outro extremo do disco terrestre, da onde eu estou, eu vou ver o Sol passando por lá. Porque o Sol está circulando sobre um mesmo plano. Ele, não é a Terra girando em torno dele, e sim ele arrodeando aqui em cima. Então nós veríamos o Sol em qualquer lugar da Terra, estando de noite ou estando de dia. Né? Ah, pontuar aqui, doutor, eles falam sobre os meteoros. Eu ouvi eles falando sobre os meteoros, eles são fragmentos da abóboda, que de alguma maneira se quebra e cai e tal. E esse que o senhor está falando do Sol, a gente pode usar o mesmo argumento que eles usam sobre o navio indo, né? Aí some e tu usa o binóculo e você consegue enxergar, você aumenta o binóculo e talvez daria para usar também essa questão do Sol, já que o Sol está lá e a Terra é plana, a gente poderia ver, mesmo estando noite aqui, e o Sol lá. Assim, Perfeito. uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. Às vezes, à noite, nós conseguimos, ou de dia, nós conseguimos ver a Lua. Eu não sei se o senhor já conseguiu ver esse fenômeno. Por Sim, sim. exemplo, aqui no sul, às vezes isso acontece, ainda o Sol está se pondo, mas nós conseguimos ver o Sol e do outro lado a gente consegue ver a Lua. Ao que se dá esse fenômeno, doutor? Isso aí é porque a Lua tem um movimento dela independente, né? A Terra tem um movimento dela também independente. A Lua gira em torno da Terra e as duas juntas em torno do Sol, certo? Então, nessa conjunção de movimentos, vai haver momentos do ano em que coincide de a posição da Lua em relação a onde nós estamos
e está de manhã, o Sol, a posição da Terra em relação ao Sol é manhã para mim. Uhum. E a Lua coincidiu de ela estar numa posição que também aparece mesmo sendo de manhã. Né? Entendi. É por essa dinâmica de movimentos. Se os dois, Lua e Sol, estão todo o tempo girando ali em torno em cima da pizza, não dava para acontecer isso. Uhum. Né? Ok. Agora, só tocando no ponto que você levantou aí dos meteoros, sim, eu sei da explicação de que são fragmentos da abóbora. Aí eu vou lhe dizer, Leandro, é difícil demais de engolir, meu amigo, certo? Deus fez uma abóbora que se desmancha, Uhum. né? Porque eu entendo cair água do céu Uhum. para regar a terra, mas cair pedaço da abóbora Uhum. é complicado, né? E aí É, esses pedaços ficam caindo aqui, arriscando bater na cabeça da gente, destruir minha sim. casa, né? E caindo aos montes na lua. Agora, curioso, se a abóbora é assim, e nós estamos aqui no disco, e a lua está bem aqui, os fragmentos da abóbora que caem deveriam sempre cair assim, certo? Uhum. Nessa direção. Aliás, eu nem sei por que cai, porque eles dizem que não existe gravidade. É verdade. Os teóricos da Terra plana dizem que não existe gravidade. Então, por que vai cair? Mas tudo bem. Cai. Se a Lua está aqui, as crateras da Lua, provocadas por esses fragmentos da abóbora que despencam, deveriam ser só em cima. Uhum. A parte de baixo da Lua não devia ter cratera, a não ser que a Lua vire de cabeça para baixo, né? E aí cai fragmento aqui e fragmento aqui. É difícil, viu? E outra Doutor, coisa, por que a gente não vê esses fragmentos sempre na mesma direção assim, né? sim, é Complicado. Mas verdade. É vamos lá, vamos em sempre frente. assim, meio diagonal, meio. É É, verdade, é verdade. então, continuando, se a Terra fosse plana, outro motivo, né? Ninguém ia conseguir circunnavegar a Terra passando pelos polos norte ou sul. Porque se o polo norte, que a gente chama, não existe, ele é só uma região central do disco, e o polo sul não existe, ele é só a beirada do disco, Hum. então não haveria como alguém num barco circunnavegar passando pelos polos, né? Então, aí o que é que o pessoal da Terra plana diz? Que ninguém nunca fez essas circunnavegações, né? Nunca, quem tentou não terminou, tá? Mas não é verdade. Eles estão desinformados. Muitos fizeram tais feitos, muitos. Inclusive o Amir Klink, brasileiro, né? Ele várias vezes ele beirou toda a Antártida, arrodeou ela todinha, né? Então várias pessoas já circunnavegaram a Terra através do Polo Norte e do Polo Sul, passando pelo Polo Norte e passando pelo Polo Sul. Nisso na Então, mesma viagem? na mesma viagem, certo? E isso é possível se a Terra for esférica. Se não for esférica, não tem condição. E aí tem alguns, ó. Aí falou de voos, né? Inclusive, né? Não é só navio, não, de voo. Né? Vamos lá. Então, se a Terra fosse plana, nós não teríamos polos magnéticos. Sabe quando você pega a bússola? Sim. Aí a bússola está lá e aponta uma agulhinha para o norte e uma agulhinha para o sul, né? Então, o pessoal da Terra plana argumenta que existe só um atrativo magnético na Terra. Por isso a agulha aponta sempre para o norte, que é o único local que atrai. Não tem dois polos, porque a Terra seria plana. Não é verdade, tá? O campo magnético ele é norte-sul, ele se direciona norte-sul, e a agulha se posiciona para os dois. O fato dela apontar para o norte não é que ela aponta só para o norte, é porque a agulha aponta para o norte e para o sul. Ela se posiciona em relação à linha magnética que é gerada pelos dois polos, tá? Então aí é uma desinformação física, de ordem física, né? Ok. Aí, volta só um pouquinho aí. Veja aí a figura, né? Por que existem esses campos magnéticos? Os campos magnéticos existem por causa das correntes internas do globo terrestre de alta temperatura, muito ferro que existe dentro da estrutura interna do globo, né? E aí você tem o Polo Norte e o Polo Sul, geográfico, que é inclinado pelo eixo inclinado da Terra, e tem o Polo Norte e o Polo Sul magnético, que eles são próximos, mas não são exatamente a mesma coisa, tá certo? Ok. Então, não haveria isso, o norte e o sul, com
os polos magnéticos que a bússola aponta se a Terra fosse plana. Não haveria isso. Muito bem. E se a Terra fosse plana, não existiriam as fases dos planetas. Lembra das fases da Lua? Sim. Quarto minguante, quarto crescente, lua nova, lua cheia, né? Essas fases existem nos planetas também, tá? Aí é um exemplo, ó. Isso aí são fotos feitas por telescópio terrestre, tá? Não é telescópio espacial feito por computação gráfica inventada por conspiração da NASA, não. Aí são fotos feitas por astrônomos aqui na Terra com seus próprios telescópios, mostrando as fases do planeta Vênus. Mas como é que o planeta Vênus tem fases? Se o Sol só está em cima do disco da Terra. Uhum. Tá? Não era para nenhum planeta do sistema solar ter fases, mas todos têm. Todos têm fases como a Lua, o que significa que todos os planetas, inclusive a Terra, estão girando em torno do Sol. Uhum. Não é em torno da Terra. Perfeito. E se a Terra fosse plana, nós não veríamos planetas passando entre a Terra e o Sol. Está ali o Sol, está aqui a Terra. Olha aí Vênus passando na foto, ó. Fotografado por astrônomos daqui da Terra. Aponta com o telescópio o Sol, tira a foto na hora que Vênus está atravessando ali. Então a gente vê isso acontecendo com Vênus, com Mercúrio, tá? Se o Sol está bem aqui em cima, ele é bem menor, e está bem aqui em cima circulando em torno do disco da gente, do disco terrestre, então não tem negócio do planeta estar passando aqui entre um e outro. Uhum. Né? E se a Terra fosse plana, não existiria o fenômeno do pêndulo de Foucault. O pêndulo de Foucault é um experimento antigo, né? Onde um pêndulo é colocado pendurado numa linha, em cima de um eixo, e ele se movimenta sempre do mesmo sentido no hemisfério norte e no sentido inverso no hemisfério sul. Tá? E isso é a prova irrefutável, Pedro de Foucault, que a Terra tem rotação. E se a Terra tem rotação, então ela é um globo, não pode ser o disco. Uhum. É? Aí lembra que você falou lá no começo a questão da foto? Sim. Né? Ah, porque aquela foto que o pessoal foi estudar a foto de perto e viu que tinha partes repetidas da foto, a foto foi uma colagem e tal. De fato foi, né? Mas olha só, algumas fotos da Terra feitas pela NASA ou por outras agências espaciais, elas são compostas, sim. Tá? E elas foram feitas através da combinação de várias fotos, porque quando você vai tirar fotos através de sondas, com câmera fotográfica ou através de telescópio, você às vezes tem que fotografar partes, pedaços. Muitas vezes não dá para fotografar tudo, porque são corpos em movimento, o ângulo não dá para pegar o todo. E aí depois junta-se essas imagens para compor a imagem completa. E é óbvio que isso não é perfeito, principalmente nas fotos mais antigas. Você acaba tendo pedaços que são complementares. Todas as fotos são assim, Ricardo? Não. Algumas fotos são compostas. Mas o fato de que existem fotos compostas significa que nenhuma foto feita de coisa do espaço é verdadeira? Não, não significa. Significa só que algumas são compostas. Essas fotos compostas foram feitas para enganar? Não. Pode ser até que alguém tenha feito uma foto composta para enganar. Mas isso não pode ser generalizado, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, tá? E aí tem aquela pergunta que eu sei que você quer fazer. Sim. Falando um pouco da questão, o que eu vi aqui nos slides, né, e também nas suas explicações, por que que o senhor acha, ou por que que a gente pode dizer que acreditar no formato plano da Terra pode ser uma grande conspiração mundial? Aliás, no formato global, no formato de Isso, o globo, né? formato, isso, esférico, desculpe. Acreditar que o formato esférico da Terra é acreditar em uma gigantesca conspiração mundial. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu sei que tem alguns tipos de conspiração e tal, mas eu desconhecia que o formato esférico da Terra, pelos terraplanistas, é acreditar em uma conspiração também. O que o senhor pode falar sobre isso? Tá. Olha só,
você falou muito bem aí, conspiração existe, na verdade? Sim. Conspiração existe na política, existe conspiração na religião, conspiração na economia, conspiração no mercado, né, para dominar o mercado. Uhum. Ser humano conspira. Isso existe. E pode existir conspiração na ciência? Pode. Cientistas podem conspirar, instituições científicas podem conspirar, não duvido, não. E, na verdade, na história da ciência se conhece algumas conspirações. Mas isso quer dizer que tudo que a ciência faz é uma conspiração? Não. E os terraplanistas também não dizem isso, que tudo é conspiração. Mas o fato de existirem conspirações não significa que o formato da Terra, a Terra não sendo o centro do universo, mas acreditar-se que ela gira em torno do Sol, e o fato de ela ter uma forma esférica e não plana, para isso ser mantido, para essa verdade que, na verdade, os terraplanistas acham que é uma mentira, isso ser mantido, tinha que ter uma mega, hiper, super, blaster conspiração. Como é que isso ia se sustentar por tanto tempo? Né? Então, eles são obrigados a crer nessa mega conspiração. São obrigados, eles não têm alternativa. Tá? Pergunta é, vamos lá, primeira pergunta que a gente precisa fazer. Por quê? Por que que nações do mundo todo, inimigas, inimigas mortais, a velha União Soviética e os Estados Unidos, inimigos mortais, comunismo e capitalismo, a China, que também tem tecnologia espacial, e a Europa, inimigas, iam se unir. Olha, pessoal, vamos colocar nossas inimizades de lado e vamos nos unir ao longo de décadas e décadas para a gente enganar todo o mundo inteiro, todos os países e povos do mundo, a gente enganar esse pessoal a respeito da forma da Terra. Eu acho isso impossível. Impossível de acontecer. Ah, Ricardo, mas é o poder do mundo espiritual, né? Sim, cara, eu acredito no poder do mundo espiritual. É possível o mundo espiritual fazer coisas impressionantes, convencer muita gente e tal. Mas, meu amigo, é muita fé na capacidade do ser humano se reunir para tentar me convencer de que o mundo não é plano. O que eles querem me convencer de que o mundo não é plano? Qual é o ganho que eles teriam com isso? Tem tanta coisa importante para conspirar, né? Uhum. Para poder enganar a gente, vão querer enganar sobre o formato da Terra. Aí o argumento, pelo menos que eu escuto, é o seguinte: não, mas isso é uma coisa espiritual, que é para poder tirar Deus da jogada. Porque na hora que eu acredito que a Terra é esférica, que ela não é o centro do universo e que ela gira em torno do Sol e não é o Sol que gira em torno dela, então eu estou tirando Deus da jogada. Não. Por quê? Tudo bem. Existe interesse de alguns cientistas de tirar Deus da jogada? Claro. Eu fui ateu. Quando eu era ateu, eu não queria que as pessoas acreditassem que Deus estaria por trás, por exemplo, do surgimento da vida na Terra. Não queria. Né? Então, olha só. O que é que eles dizem? Todas as agências espaciais mentem. Isso aqui é um artigo do pessoal da Terra plana. Todas não só mentem, como deixam essas evidências escaparem aos mais atentos o tempo todo. Volta o slide aí, só um, para a gente mostrar uma coisa. Isso aqui são algumas agências espaciais governamentais e privadas, né? Que hoje a gente sabe que tem algumas que são de iniciativa privada. Só algumas, não são todas. Imagina todo esse pessoal aí no mundo todo, combinando para enganar a gente a respeito do formato da Terra. Porque aí tem que mentir astronauta, tem que mentir funcionário da agência, tem que mentir astrônomo, tem que mentir piloto de avião, certo? Todo mundo tem que estar combinado mentir por tanto tempo e essa coisa não escapar, né? A gente só saber que a Terra é plana porque tem um movimento de civis que creem nessa conspiração.
mas lá de dentro essa informação nunca vazou. Nunca teve um astronauta que disse assim, porque eu amo a Bíblia e eu amo sou cristão e acredito na Bíblia e eu acho que a Bíblia diz que a Terra é plana e ela é o centro do universo, então eu vou rasgar aqui o meu sigilo e vou contar para todo mundo que as agências espaciais estão enganando. Nunca teve um astronauta com coragem de fazer isso. Por quê? Né? Pode passar. Passa para o outro. Aqui nós temos um número inferior ao atual, porque eu não consegui o número atual, mas nós temos aí mais de 550 astronautas de todos esses países e 2 do Brasil. Todo mundo conspirando. E não são só 550 astronautas, é o resto das pessoas todas envolvidas, direta e indiretamente, com isso daí. Ah, Ricardo, mas eles enganam até os funcionários. Gente, não dá para engolir isso, é muita fé nessa conspiração. Né? Vamos ver aqui, ó. Quem são os mentirosos e conspiradores? 550 astronautas, pelo menos, fora os outros. Mas vamos citar alguns. Ó. John Glenn, cara, o primeiro astronauta americano a entrar em órbita da Terra, circulou a Terra 3 vezes. Glenn era um cristão fervoroso, um cristão evangélico fervoroso, de testemunho exemplar, membro de igreja cristã evangélica, membro ativo. Tá? Esse cara ia se submeter a mentir para todo mundo, porque disseram que ele não poderia contar que a viagem dele foi uma mentira, ele nunca ficou em órbita da Terra, ele nunca viajou para o espaço. Glenn, minta aí para todo mundo, como cristão. Né? Vamos ver outro. O Edwin Aldrin, né? Buzz Aldrin, foi o segundo homem a pisar na Lua depois do Neil Armstrong, lá na Apollo 11, em 1969. Aldrin era cristão também fervoroso, homem de Deus. Ele fez a ceia do Senhor dentro do módulo lunar, né? com o Armstrong lá. O Armstrong é ateu. Ele deu testemunho para o Armstrong, pão e vinho, citou João 15,15, eu sou a videira, vocês os ramos. Tá? Era membro da igreja presbiteriana Webster, em Houston, no Texas. Tá? Contou numa entrevista como foi essa experiência da ceia do Senhor. Pegou um papelzinho onde ele escreveu o Salmo 8, 3 e 4. Quando vejo os teus céus, obra dos teus pés, a lua e as estrelas que preparaste. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Antes dele voltar para o módulo lunar e voltar para a Terra, ele deixou esse papel lá na superfície da Lua. Esse homem também mentiu, né? Negou o cristianismo dele para poder participar dessa mentira. E tem muitos outros, né? Aqui o nosso astronauta Marcos Pontes, astronauta brasileiro, passou 8 dias naquela estação espacial que o pessoal da Terra plana diz que ela não existe, mas que a gente fotografa ela daqui da Terra, né? Em 2006, passou 8 dias na estação espacial. Rapaz, esse cara aqui, companheiro nosso aqui do Brasil e tudo, não, ele entrou na conspiração e inventou que foi nessa estação espacial, nunca esteve lá. Né? E outro brasileiro aí, que muita gente nem sabe, né? O Vitor Correia Espanha, um engenheiro de produção, mineirinho, 28 anos. Ele foi para um voo, né, da espaçonave do Jeff Bezos, o dono da Amazon. Ele tem uma empresa, né, de espacial agora, que é a chamada Blue Origin. E ele foi lá, cara, em 2022, esse ano. Esse brasileirinho ganhou um sorteio, tu acredita? Um sorteio. Ele ganhou e teve o direito de ir como civil, um cara nosso aqui, rapaz, um cidadão comum. Podia ser eu ser sorteado ou você. Aí a gente ia ser contactado pelos conspiradores mundiais para dizer, ó, cara, tu foi sorteado aí, tu vai fazer de conta que vai subir nesse foguete aí do Jeff Bezos, da Amazon, e vai inventar a mentira de que você esteve lá em órbita, mas não vai não, viu? Você não vai sair da Terra em nenhum momento. Gente, não dá, cara, não dá para engolir. E por último, eu quero citar esse cara, o Victor Glover, um astronauta cristão que decolou em 2020 no foguete daquela empresa do Elon Musk, a SpaceX, né? O Glover é membro da Igreja de Cristo em Houston. Levou a Bíblia com ele, deu testemunho da palavra de Deus durante toda a missão, orando, realizou a ceia do Senhor dentro da estação espacial, né? 50 anos depois de quando o Buzz Aldrin fez a ceia do Senhor dentro do módulo lunar. Né? Postou no Instagram 2 fotos do nascer e do pôr do sol no horizonte da Terra, fotografado lá da estação espacial. Mostrando o que? As fotos que esse crente colocou lá? A curvatura da Terra. E não foi foto com lente olho de peixe para deformar. E doutor,
Interessante, Hã? interessante a foto que o senhor disse que ele tirou da curvatura da Terra, né? Que é Sim. uma das coisas que os terraplanistas eles dizem que não há nenhum tipo de teste válido que confira ou que seja confiável a curvatura da Terra, né? E o que o senhor pode falar sobre isso? Há testes que provam a curvatura da Terra? Sim Pois é, Leandro. Essa conversa aí, cara, é um papo meio furado, sabe? Infelizmente. Eu acho que o pessoal é bem intencionado, eles querem acreditar nisso, mas, na verdade, houve sim muitos testes provando a curvatura da Terra. A gente tem até umas figuras aí. De onde é que veio isso aí? Tem um cara lá atrás, ó, o Samuel Rowbotham, né? Era um cara meio complicado, cheio de. A história dele muito polêmica, eu não vou nem envolvido em fraudes, prática ilegal da medicina. Ele tem até suspeita de ele ter matado alguns filhos dele por envenenamento, porque ele vendia umas substâncias lá, como se fosse erva milagrosa. Ele vendia uns remédios que curava tudo. Aí foi até perseguido por causa disso. Aí ele escreveu um livro chamado A Terra Não é um Globo, tá? 1864. Ele fez um teste, tá? Para tentar provar isso. Vamos ver a figura do teste aí, ó. Ele fez esse teste aí, que era um barco com uma bandeira no mastro de 90 centímetros de altura. Aí colocou um telescópio de 20 centímetros acima da água para observar o barco se distanciando. Tá? Aí, segundo ele, o barco permaneceu à vista do telescópio por 9,7 quilômetros. Qual foi a conclusão que ele tirou? Se a superfície da água acompanhasse a curvatura da Terra, a água não fosse nivelada, né? O topo do mastro teria ficado aproximadamente 3,5 metros abaixo da linha de visão. Era para o mastro ter sumido da linha de visão do telescópio. Mas não sumiu. Durante quase 10 quilômetros, ele continuou vendo o mastro pelo telescópio, né? Portanto, a Terra é plana, foi a conclusão. Ele publicou isso em 1849. Em 1864, no livro dele, ele reforçou essa informação. Na época, ninguém deu atenção para a conversa dele, né? Até que, pode passar, até que um discípulo dele, que era outro cara complicado, foi preso e tal. Em 1870, o John Hampden, ele desafiou o famoso Alfred Russel Wallace, que era um cientista da época, né, muito notório, fez uma aposta com ele. Olha, eu aposto com você como a Terra é plana e a água é nivelada, não tem a curvatura. Aí o Wallace topou a aposta. Vamos lá. Só que o Wallace era agrimensor, trabalhava com medidas de terra e tal, usava teodolito, aquela coisa toda. E ele sabia que existe um fenômeno que o cara tinha negligenciado. Qual é o fenômeno? Da refração atmosférica. Todos nós vemos esse fenômeno com frequência. Ele calculou as medidas desconsiderando essa refração, tá? Descontando, na verdade, né? Descontando a refração, para poder fazer um experimento cientificamente, metodologicamente mais preciso do que o que tinha sido feito antes pelos terraplanistas. Tá? Aí ele criou uma linha de visão de 4 metros acima da água para poder reduzir esse efeito da refração atmosférica. Os terraplanistas não consideraram isso. E ele adicionou um polo no meio, ó. Um polo aqui, um polo aqui e um polo no meio. No meio para quê? Porque se a Terra for curva, esse polo do meio, em algum momento, ele vai se mostrar mais alto do que os da ponta, concorda? Se a Terra é curva, os daqui do meio vai estar mais alto do que os da ponta. Aí o Wallace fez o experimento e provou que a Terra era curva. Mostrou, confirmou que a Terra era curva. Ganhou a aposta. O que aconteceu com o Hampden? Se recusou a admitir. Não admito, não concordo. Mas, meu amigo, mas eu provei agora. E ficou por isso. Né? Então, em 1901, esse outro cara, o Oldham, que era professor de geografia lá em Cambridge, ele reproduziu os experimentos do Wallace. Fez a mesma coisa e provou de novo a mesma coisa. Dessa vez ele usou um teodolito. Né? Tá? E aí ele provou, a Terra não é plana. De novo, isso eu estou falando dos primeiros, lá da época, tá? Quando começaram a ventilar essa hipótese da Terra plana. Aqui tem um link, você tem os slides aí, se você quiser pode depois, as pessoas que assistirem o podcast, podem te escrever
e pedir para você mandar esses slides em PDF para eles, tá? Ok. Ou mandar só os links, se você quiser. Aí você manda os slides em PDF, que tem há vários links. Um deles é esse aí, ó, um link para acesso à demonstração matemática de por que não é possível nós notarmos a curvatura da Terra quando a gente olha para o horizonte. Ah, eu olho para o horizonte, o meu sentido está dizendo que ele tá reto. Então não tem curvatura. Mas tem um cálculo matemático que mostra por que, que a gente não vê a curvatura só olhando para o horizonte. É preciso você ter uma distância muito maior para enxergar essa curvatura. Muito bem. Se Vamos você que lá. está nos assistindo quer ter acesso a esses links, aos conteúdos, aos, aos, Slides. aos slides também aqui, você pode entrar em contato, coloque lá nos comentários se você quer aprender mais, se quer saber mais sobre esse assunto. É só entrar lá nos comentários e pedir para nós, que nós vamos enviar. Pronto. Pronto, Aí doutor. olha que interessante. Em voos transatlânticos, né, de alta altitude, altitude bem elevada, como acontecia com o antigo Concorde. Lembra daquele avião Concorde? Sim. Que tinha alta velocidade, voava muito alto, né? Nesse tipo de voo, a curvatura da Terra é facilmente percebida. Aqui é uma foto feita sem distorção, tá? Mostrando como a curvatura da Terra é percebida. Uhum. Tá bom? Vamos lá. Estamos terminando. Outra coisa, ao contrário do que os terraplanistas dizem, quando você aproxima um barco do litoral, vai chegando perto do litoral, está distante, você não vê a cidade, por exemplo. Cara, eu estou aqui na orla de Fortaleza e estou chegando de barco. Ainda não estou vendo a orla de Fortaleza, porque eu estou distante o suficiente. Mas à medida que eu me aproximo, a cidade de Fortaleza, lá no horizonte, não vai aparecendo e aumentando de tamanho, né? Aumentando em relação aos meus olhos. Ela vai aparecendo de baixo para cima, ó, como se estivesse emergindo, saindo de dentro d'água. Por quê? Porque é curva. Então, à medida que eu vou me aproximando, eu vou vendo aquilo que está escondido pela curvatura. Uhum. Tá certo? Vamos lá. Tem um documentário que eu recomendo todo mundo assistir. Ele tinha na Netflix, mas você não encontra mais. Mas aqui estão dois links que você pode acessar o documentário. É o documentário A Terra é Plana, né? Tem aí o link da disponibilidade dele no site do documentário, você pode acessar ele lá, ou no Prime Video. Mas só que no Prime Video é para aluguel ou venda, não tem acesso livre, tá certo? Essa produção é uma produção séria, não é um documentário anti-terraplanista, tá? É um documentário sério. Eles não desrespeitam os adeptos da Terra plana, muito pelo contrário, eles tratam com todo respeito. O documentário dá chance ao pessoal da Terra plana de apresentar a sua teoria e ela é recebida com respeito, tá? Dá chance de eles fazerem testes à vontade para tentar provar a teoria, mas aí qual é o resultado? Os testes todos dão errado. Os testes mostram que, na verdade, a Terra é curva, tá bom? Mas o documentário é sério, ele não ridiculariza, muito pelo contrário, ele trabalha para que as pessoas aprendam a ter respeito Uhum. pelas ideias dos outros. Por que você tem que ridicularizar o outro só porque ele tem uma crença diferente da sua, né? É Muito verdade. bom o documentário, recomendo bastante. E tem aí outros links que eu passo para vocês. Sim, deixa eu falar logo dessa imagem aí. Isso aí é um dos experimentos feitos no documentário, por um dos ícones da teoria da Terra plana no mundo. Aí eles colocam essas tábuas, não é pertinho assim, tá? É distante. Colocam a luz para passar pelos orifícios dos anteparos, dois buracos, né? Aqui, a luz para passar por esses dois buracos e ser captada por uma câmera lá do outro lado. E o cara vai todo feliz porque ele é terraplanista e eu vou mostrar agora que a Terra é plana. Qual é o resultado do experimento? A luz não aparece. Ela não passa pelo buraco porque a Terra é curva. Aí eles ficam falando aqui pelo rádio, ó. Não está aparecendo aqui não. Você está apontando para o buraco? Estou, mas não está aparecendo aqui não. Faça o seguinte, erga a lanterna para mais alta. Aí o cara erga acima da cabeça dele, aí a luz aparece. Aí sabe qual é o comentário que o terraplanista faz? Interessante. Mas não admite
Não, mas tem alguma coisa errada. Não pode. E não cedem de jeito nenhum. Aham. Para alguns é quase uma seita, sabe? Onde o cara não abre mão da crença dele. Então veja aí ó, esses dois links aí. Não, pode passar. Essa aí, pronto. Esse é o Mark Sargent, um dos que aparece bastante no documentário. Cara, gente boa, tá? Mas ele tem aquele viés de confirmação, efeito Dunning-Kruger, que a gente chama, que é, cara, não abro mão, mesmo que me prove, eu não abro mão daquilo que eu fiquei o pé. Esses dois links aí eu recomendo muito, pessoal, que vocês assistam. Tem um vídeo do teste com giroscópio, provando que a Terra gira, tá? E os terraplanistas perplexos, conversando, não pode, esse giroscópio deve estar com defeito, vamos comprar outro, sei o quê. E tem esse outro link, que é o teste da luz passando pelos dois orifícios, tá? Aquele que eu acabei de citar. Doutor, só faltam Oi. duas perguntas aqui para Tá. nós. Eu acho que os slides também terminaram. E são as duas questões. Na verdade, essa questão próxima, para mim, vamos dizer assim, é a mais importante. Eu quero utilizar os últimos 10 minutos que temos aqui Tudo bem. para falar sobre ela, que são a questão dos textos bíblicos. A gente Aham. precisa relacionar esse assunto com as escrituras, porque, pelo que eu vi, aquilo que dá mais base para os terraplanistas cristãos, é um canal cristão, então precisamos falar sobre isso. Para Sim. os terraplanistas cristãos, aquilo que dá mais base para eles afirmarem que a Terra é plana são textos bíblicos, Sim. vários textos bíblicos, né? E às vezes as explicações que eles dão, os argumentos que eles usam, complementando com os textos bíblicos, torna-se um pouco convincente os argumentos. Então, como é que a gente pode afirmar efetivamente que o formato da Terra é esférico diante desses textos, como, por exemplo, Jó, que fala do céu como sendo um espelho de bronze fundido, a qual eles falam que é abóboda, ou como, por exemplo, o Salmo 19, que fala que o sol sai da sua tenda como um noivo e caminha por sobre a terra, trazendo a questão da imobilidade da terra, e quem anda é o sol. O Josué, ali, quando Deus para o sol. Eu tenho alguns argumentos hermenêuticos para isso, eu até dei esses argumentos a eles, como, por exemplo, a questão do gênero literário, que às vezes há textos que se utilizam de formas poéticas, de prosas para mostrar certas coisas, como, por exemplo, a questão de Josué, que ali o autor está falando da questão dele mesmo, olhando de fora da questão. E também tem toda aquela questão de que naquela época eles não tinham todos os aparatos que hoje em dia nós temos, né, para Uhum. provar o formato esférico da Terra. Então, como é que a gente pode, diante dos textos bíblicos, argumentar efetivamente em prol da Terra esférica? Tá. É, eu não usaria textos bíblicos para tentar provar que a Terra é esférica, certo? Porque eu acho que a Bíblia não se propõe a isso. Uhum, Como também não usaria textos bíblicos para provar que a Terra é plana, porque eu acho que a Bíblia também não se propõe a isso. Mas aí você diz, tá, a Bíblia pode não se propor isso, mas ela fala uma linguagem em alguns trechos uhum, que dá a impressão de que a Terra é plana. Verdade. Seria desonesto negar isso, uhum. que a Bíblia tem textos que dão a impressão de que a Terra é plana, tá? Mas primeiro deixa eu falar de mim, quem sou eu, para poder aqueles que ouvirem entenderem o meu argumento, que não é meu, na verdade, né? Você mesmo tem alguns argumentos e você já deu uma parte da resposta, né? Eu era ateu e me converti, nasci de novo, aceitei Jesus, sou biólogo e paleontólogo, sou neurocientista, tive uma formação que reforçou o meu ateísmo por causa do cientificismo que nós conversamos no começo desse podcast. E a minha crença era de que tudo veio pelo acaso, que Deus não existe Deus,
ninguém formou nada planejado, né? E assim por diante. Imagine o impacto que eu tive quando eu me converti. Cara, agora eu tenho que lidar com isso. Com a Bíblia que diz que teve Adão e Eva, que Deus fez o mundo em 6 dias, né? Teve uma sequência da criação e tal, e tantas outras coisas mais. Como é agora que eu vou fazer isso? Na minha primeira tentativa foi ser um cristão evolucionista teísta, Uhum. que hoje a gente tem muitos cristãos assim. Foi a minha primeira tentativa. Eu tentei, como a gente diz aqui no Ceará, acolchambrar as coisas para ver se dava certo, né? Não deu. Por coerência e por honestidade teológica e bíblica e científica. Olha só, e científica. Eu mudei de posição e hoje já faz bastante tempo, eu sou um criacionista terra jovem, tá? Eu nem acredito que houve milhões de anos de história da Terra, Uhum. nem que o universo foi formado no Big Bang, uma grande explosão. Eu sou um cristão fundamentalista no sentido de que eu acredito que a Bíblia dá os fundamentos que a gente precisa para nós entendermos a vida, né, a eternidade, a salvação, etc. Então, eu creio na literalidade das Escrituras. Eu não acredito que as Escrituras sejam algo relativo, Uhum. que precisa ser reescrito ou coisa do tipo. A literalidade das Escrituras, acho que elas são literais naquilo que realmente é a essência do ensino dela. Então, eu não sou cristão liberal para estar tentando negociar a Bíblia, certo? Mas existe um princípio que é muito simples. Cara, eu posso acreditar em algo porque parece que a Bíblia está dizendo aquele algo, mas se a ciência, e agora eu estou falando da boa ciência, Uhum. tá? Se a ciência me mostra o contrário, opa, a boa ciência nunca choca com as escrituras cristãs. Nunca. A Bíblia não choca com a ciência. Quando há choque, das duas, uma. Ou a ciência está errada e a Bíblia que está certa, Uhum. ou a ciência está certa e nós estamos entendendo errado a Bíblia, porque a Bíblia nunca está errada. Uhum. Nós é que estamos entendendo errado aquilo que está sendo dito. E aí eu preciso investigar na Bíblia. Por isso existe hermenêutica, né? Sem eu ter que negociar a verdade e a literalidade das Escrituras. Tá? Então, vamos supor que eu leio o Apocalipse e a minha tendência primeiro é acreditar que quando fala de uma criatura com aquelas formas, eu não vou descrever aqui para não gastar o tempo, ela está dizendo a verdade e é daquele jeito. Aquela criatura tem aquele pé disso, cabeça de não sei o que e tal, tal, tal. Mas depois eu faço a hermenêutica e descubro que não, cara, aquilo dali é a linguagem figurativa. A Bíblia não só tem linguagem figurativa, como linguagem poética, mas ela também tem a linguagem da percepção de quem escreveu. Certo? Então, quando nós que sabemos que a Terra, que o Sol não nasce nem se põe, é a Terra que gira, tá? Mas a gente diz o Sol nasceu e se pôs. Então, se eu escrever isso, vai parecer para quem lê que eu estou dizendo que o Sol gira em torno da Terra, porque eu disse que ele nasceu e se pôs. Não, mas isso é uma linguagem da percepção nossa, não é uma descrição de um fato científico. Uhum. E os autores bíblicos, eles têm esse direito de falar com Sim. liberdade das coisas como eles percebem, como eles ouviram, como era a tradição, eles ouviram, sem aquilo estar preocupado com a precisão científica daquilo. Eu não acredito que o salmista, que Jó, ou seja mais quem, quando estava falando de abóbora da terra, quando estava falando do sol, do movimento do sol, eu não acredito que eles estavam dizendo assim, cara, eu estou aqui sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus para descrever como a terra funciona. Não, aquilo ali é de só menos importância. A importância da passagem era outra. A intenção dele não é essa. Exatamente, a intenção era outra. Tanto a intenção de Deus, ao inspirar a pessoa do que ela tinha que escrever na hora, não era se preocupar com esse detalhe, e aqui eu estou dizendo como eu entendo, né? Uhum. E não era a intenção do autor. Nós entendemos aquilo, enquanto a ciência não sabia, a gente podia acreditar que era uma abóbora, que era plana. Mas depois que a ciência mostrou que não, por quais motivos? Alguns a gente mostrou aqui. Cara, eu olho para o céu
vejo a estação espacial e tiro foto dela. Não tenho o que dizer mais. Tá? Então, a Terra não é plana. Nós temos, sim, espaço, satélite, etc. Então, a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. Eu é que estou forçando demais a Bíblia. Certo? Então, não tenho que negociar a palavra de Deus. Não precisa. Essa é a boa ciência e essa é a boa teologia. Quando uma das duas não está boa, dá confusão. Muito bem, professor Ricardo, muito bem. Eu estou muito feliz com os argumentos com que eu estou ouvindo aqui. Fortalece ainda mais a minha compreensão daquilo que eu já entendia, mas não tinha muito argumento para defender a questão da Terra esférica. E assim eu acredito, né? Assim, eu acredito mais na questão que a Bíblia ela não fala que a Terra é plana, porque, como o senhor disse, e eu, como teólogo e que estuda a hermenêutica, entende de que a intenção dos autores não era mostrar ciência, no sentido de mostrar a esfericidade ou a planicidade da Terra. Em nenhum momento nós percebemos que a intenção disso, dos autores, inclusive de Deus, era mostrar esse aspecto para a criação como uma obra magnífica de Deus. E se a gente pensar nessa questão, se a Terra for plana, coisa que não acreditamos, mas e se a Terra for esférica, na minha percepção, Deus tem poder suficiente e magnífico para fazer isso, da Perfeito. forma como ele quer. Então, ao ler esses textos, eu vejo a grandiosidade, a magnificência da obra da criação de Deus feita pela sua palavra, né, pelo seu Perfeito. poder. E eu acho que essa é a intenção do autor e do próprio Deus, mostrar a criação como obra das mãos dele, do jeito que ele fez. E eu acho que talvez falta um pouco de estudo hermenêutico, um pouco de estudo exegético, para ter essa percepção. Mas, assim, de qualquer forma, nós precisamos estudar mais sobre esse assunto e deixar aberto para discussão. Eu acho que, assim como o senhor falou no início, a censura ela não cabe em nenhuma situação, vamos dizer assim, desse contexto, em discussões onde queremos conhecer os pontos de vista de cada um. Eu tenho o meu ponto de vista, o senhor tem o seu, os nossos irmãos ali têm outros, e nós queremos ouvir e aprender, né? Reter o que é bom e deixar de lado o que não é bom. Então, eu queria saber do senhor suas últimas considerações sobre o assunto, né, fortalecendo a questão de censura, de que eu acho que, assim, o último episódio que tivemos sobre a Terra plana, onde os meninos falaram mais específico sobre a Terra plana, nos nossos comentários lá houve muito um questionamento curricular, né? O questionamento de onde estudaram, se eles estudaram sobre o assunto, se eram de fato mestres, doutores em matemática ou essas coisas. Eu acho que às vezes tenta-se um tipo de assassinato intelectual de certas partes, tentando botar para baixo esses irmãos que pensam diferente. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso nas suas últimas considerações, para nós terminarmos o nosso tempo aqui, que assim, conversando aqui, parece que o tempo não passa, mas quando nós É, olhamos para o relógio, já está bem avançado. verdade. Leandro, eu quero só reforçar, né? Você me pediu para reforçar, eu vou fazer isso. Reforçar o fato de que a censura e o desrespeito não se justificam em nenhuma situação. Né? Eu, por exemplo, sou muito desrespeitado e muito censurado porque sou criacionista. Um biólogo criacionista, um paleontólogo criacionista, é errado esse desrespeito. Então, eu também não devo desrespeitar os meus irmãos, Uhum. ou que não sejam irmãos, porque tem Sim. muito terraplanista que nem acredita, nem é cristão. Mas não devo desrespeitá-los porque eles defendem uma teoria com a qual eu não concordo. Se essa teoria ela tiver implicações heréticas que me leve a ter que considerar que a Bíblia não é a palavra de Deus, a abrir mão da doutrina que eu acredito, né?
e questionar o meu Deus e o meu Jesus e tal, aí já, mesmo assim não deve ser desrespeitado, né? Mas aí eu já vou me relacionar de uma forma diferente. Mas eu Sim. defendo que todos precisam ter essa abertura. Você tocou num ponto muito importante ali a respeito da questão teológica, né? Que eu acho que precisa ser feita essa ressalva aqui. Quando a gente argumenta que tem trechos da palavra de Deus que eles são que eles não se propõem a trazer ciência, né, a explicar cientificamente como as coisas são, eu escuto, já escutei, continuo escutando o seguinte tipo de rebate, né? A pessoa diz assim: não, mas você não pode usar isso, que esse é um argumento perigoso. Porque assim você vai dizer que a Bíblia, então, tem partes que você que não são verdadeiras, porque não está querendo explicar a ciência, e aí você abre uma brecha enorme para se questionar a Bíblia. Mas veja só, por exemplo, se a gente for comparar as passagens em que se usa, os terraplanistas usam para tentar, as passagens bíblicas, para tentar dizer que a Bíblia defende o terraplanismo, e a gente for comparar, por exemplo, com Gênesis defendendo o criacionismo, é completamente diferente. Uhum. Porque os textos casuais que falam de abóbada, que falam de aparentemente o sol se movendo e não a terra, e coisas do tipo, são textos sem nenhuma implicação doutrinária e teológica. Uhum. Certo? Não tem. Se esses textos forem retirados da Bíblia, tudo que a Bíblia diz naquele livro, naquele local ali, continua valendo. Mas Gênesis não. Gênesis 1 e 2, por exemplo, se você disser assim, não, aquilo foi alegórico, aquilo foi poético e Deus não fez a criação daquele jeito, as implicações teológicas disso são gravíssimas, inclusive em termos doutrinários, né? Aí já é outro nível. Por isso a gente tem que ter cuidado. Tá, mas eu estou aplicando isso mais em que parte da Bíblia, né? Então achei excelente a sua fala e estou só reforçando esse ponto. Eu queria aqui concluir agradecendo mais uma vez, Leandro. Primeiro pedindo desculpas a você, né, e ao público por falar demais. Tá Mal de ótimo. professor, né? Mal de professor. É, mas, assim, sou muito grato, né? Por ter a honra de participar do seu programa, de poder ajudar aqui. Eu acho que tudo isso faz parte da ministração dos filhos de Deus ao reino dele, né? Ele nos usa misericordiosamente para a gente fazer isso. Então, eu fico extremamente gratificado por poder estar aqui, agradecendo as pessoas que assistem o teu podcast, né? Que por elas terem essa paciência e o zelo de escutar, mostra que elas querem Uhum. ouvir as coisas para poder saber mais, né? Concordando ou não com a gente. Sim. Tá? Então, quero agradecer a você e a esse pessoal, a todos vocês, me dispor aqui para quaisquer outras oportunidades que surgirem, né? Massa. Estou sempre de prontidão, tá? Nem sempre a minha agenda é fácil, você sabe disso muito Uhum. bem, mas eu não nego fogo, né? Eu digo, cara, vamos dar um jeito, porque eu acho que é extremamente valioso. Então, muito obrigado por mais essa vez, que clamo a Deus que Ele abençoe cada vez mais a sua vida, da sua família e do seu programa, para que esse podcast ele cresça, né, e tenha cada vez mais adeptos, mais ouvintes, mais participantes, para poder a verdade ser bem discutida e bem estabelecida. E dizer aqui para os meus amigos terraplanistas que eles continuem estudando, né? Eu sei que tem muitos deles que são realmente estudiosos, Uhum. que são extremamente bem intencionados, que têm argumentos bem interessantes. Eu acho os argumentos da teoria da Terra plana argumentos muito interessantes, né? Muito lógicos, Uhum. que merecem ser averiguados, tá? Mas eu, pessoalmente, acho que eles não se sustentam diante de uma investigação mais profunda. O que
não põe por terra, tá, a honestidade e a validade, o respeito que a gente precisa ter por aqueles que estão defendendo essa teoria. Tá Perfeito, bom? perfeito, doutor. Doutor, mais uma vez, obrigado por dispor o seu tempo precioso para nos abençoar. Assim como da última vez, foi excelente, fui edificado, fui com certeza ensinado mais uma vez. E como da última vez, o meu desejo é que Deus continue lhe usando para o avanço do reino, onde o senhor está, na igreja, local que o senhor serve, aonde o senhor trabalha com seus clientes, com seus pacientes, e que tudo isso que estamos fazendo aqui sirva para engrandecer o nome de Jesus, para que Jesus Amém. seja visto, pessoas sejam transformadas, e aqueles que não são cristãos e que nos assistem, que se aproximem de Jesus, que se aproximem de Deus. Estamos chegando aí Amém. perto do Natal. Na verdade, esse episódio vai ao ar ao dia 26. Então, o nosso desejo é que você conheça Jesus Cristo cada vez mais, seja mais íntimo de Jesus, e que todos nós, como corpo de Cristo, cresçamos e amadureçamos em todos os aspectos do conhecimento, em todos os assuntos, para que ele seja glorificado e tenhamos mais condições de defender a nossa fé, de maneira que os outros vejam que somos entendidos daquilo que estamos falando, né? Então, que Deus abençoe o senhor, a sua família, que Deus continue lhe preservando, continue lhe dando saúde para continuares fazendo o que o senhor faz. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor fortemente. Amém, Leandro. Muito obrigado. Paz de Cristo para você e para Um forte todos. abraço.